Deuteronômio capítulo 27, queridos. Vamos ler só os últimos versos aí. O verso 24 diz assim: Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Eita, olha a pregação de início de ano. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Então esse aqui é o primeiro uso da palavra amém. Agora em 2 Coríntios capítulo 1, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Verso 19, 2 Coríntios 1, 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi um sim e não, mas nele sempre houve um sim. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Mais um uso da palavra amém. E por fim, livro Carta de Judas, verso 25. Como é costumeiro, no final das cartas, geralmente há um amém. Aqui na carta de Judas, muito lindo o louvor que ele faz, parecido ao que nós cantamos aqui. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor, nesta manhã, que o Senhor dirija os nossos corações, nossa alma, nosso espírito, nossa mente a Ti. Que o Senhor, Pai, possa fazer essa união entre nós e o divino, e a Tua presença e os céus, para que o Senhor possa nos conduzir na Tua palavra, entender todos os Teus mistérios e o Senhor falar conosco. Esta manhã é Tua, Senhor, esse momento é Teu. Faz Tua boa obra em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Queridos, então vimos aqui 3 passagens, nas 3 se utiliza essa palavra, amém, que é uma palavra costumeira, né, que usamos frequentemente na nossa devoção, na nossa vida com Deus. Essa palavra literalmente quer dizer que assim seja. Então, quando você diz amém, você está dizendo que assim seja. Ou seja, que ocorra dessa forma, você está confirmando, você está desejando isso, é uma oração de todos em concordância ao que foi dito. Então é isso que significa a palavra amém, literalmente, que assim seja. Mas nas Escrituras é utilizado de 3 formas essa palavra amém. Nós lemos aqui as 3 formas. Primeiro, lá em Deuteronômio capítulo 27, é um assentimento. É uma confirmação, é dado um comando da parte de Deus, e aí para cada comando é dito que todo o povo diga amém. Então, nós concordamos, nós cumpriremos, nós aceitamos isso e vamos praticar. Então é um assentimento, é uma confirmação, é assumindo um compromisso com Deus para cumprir aquilo. Esse é o primeiro uso. O segundo uso que nós vimos, que Jesus é o amém de Deus, nele nós temos o sim de Deus para todas as promessas. Então, o segundo uso é isso que é o mais frequente entre todos nós, que é para finalizarmos uma oração. Nós fazemos uma oração a Deus, e aí geralmente a gente termina a oração com, em nome de Jesus, amém. Ou seja, que assim seja, que Deus possa realizar isso por nós. Então, é para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas. E o terceiro uso que nós vimos na carta de Judas, e vimos aqui num dos louvores, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, amém. Ou seja, geralmente o que nós desejamos, que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado, que Deus receba o culto que lhe é devido. E com isso nós confirmamos com a palavra amém. Nós vamos ver aqui cada um desses usos, queridos, para entendermos e aplicarmos cada vez mais essa palavra em nossas vidas. Primeiro,
que é o uso mais frequente, mais corriqueiro, para finalizar, né, uma oração. A gente faz um pedido a Deus e praticamente sempre a gente finaliza com a palavra amém, ou seja, que assim seja, que Deus possa realizar isso, que isso ocorra. É o desejo do nosso coração. E isso é muito importante, principalmente na oração comunitária, na oração enquanto eclésia, enquanto igreja. Nós, como igreja, geralmente tem uma pessoa que ora, conduz a oração, né? E enquanto essa pessoa faz a oração, todos nós vamos fazendo oração juntos. E quando a pessoa finaliza, toda a igreja geralmente diz amém, para que se confirme a oração daquela pessoa, porque costumeiro, na intercessão, nós nos unimos em um propósito, estamos orando por uma pessoa que esteja doente, por uma pessoa que está numa situação difícil, ou por alguma causa específica, ou uma causa geral, ou aí pela igreja, ou pela nação, ou pelo grupo da igreja, pelas famílias, pelo planeta, por qualquer causa que seja, pela paz. Todos aqui estão orando e a igreja como um todo concorda e diz, Senhor, que seja assim. Amém, Senhor. Então, esse amém não é meramente uma palavra, né, meramente ritualística, não, é uma concordância. É como se a igreja dissesse, Senhor, essa oração que foi feita por essa causa, nós concordamos e clamamos como igreja, como um povo unido clamando, Senhor, realiza isso, realiza esse propósito, salva-nos, liberta, traz uma providência, intervém, Senhor, e todos nós concordamos, amém. Então, esse amém é como se uma oração fosse feita e todo mundo assinasse embaixo. Nós assinamos embaixo, concordamos, desejamos isso, Senhor. E isso, claro, como qualquer petição que você faz, um número de pessoas ali assinando uma petição é algo, traz uma importância maior a essa petição, e a palavra de Deus nos ensina a fazer oração em conjunto, como Jesus diz, quando 2 ou 3 pessoas se reunirem no seu nome, no nome de Cristo, Ele se faz presente, para que a gente ore em conjunto e possamos dizer amém a uma causa, lutarmos espiritualmente por uma causa. Um bom exemplo desse uso da palavra amém está na própria oração de Jesus Cristo, lá a oração do Pai Nosso, que finaliza, né, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre. Amém. Lá em Mateus 6,13, Jesus coloca o amém no final da oração do Pai Nosso. Então, quando reunirmos pessoas para orar o Pai Nosso, a gente conclui com um amém, ou seja, que assim seja, que essa oração de Cristo, a oração do Pai Nosso, ocorra em nossas vidas. Então, queridos, dos 3 usos da palavra amém, esse é o mais corriqueiro, esse é o mais comum, é o mais frequente que a gente usa. Só que nas Escrituras, esse não é o mais usado, por incrível que pareça, apesar de não ter nenhum problema da gente usar isso frequentemente, mas não é o mais usado nas Escrituras. Isso por um motivo que eu já falei aqui na igreja várias vezes, que na oração, muitas vezes, a gente fica muito preocupado, a gente fica se quebrantando e clamando e preocupado para que Deus faça a parte dele. E, queridos, a parte de Deus, é óbvio que Ele vai fazer. Ele tem caráter, Ele tem desejo de nos abençoar, Ele é um Deus bom. Então, a gente não precisa ficar insistindo de uma maneira como se Deus fosse um ser duro, inflexível e até meio mau. Não vou fazer nada por vocês, não. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar com insistência para não desistirmos de uma causa. Mas não é por causa do caráter de Deus que não quer abençoar. O caráter de Deus é de abençoar. Ele mesmo diz, eu que sei os caminhos que tenho que quero a vosso respeito, caminhos de paz e não de mal, de fazer-lhes o bem. Então, é desejo dele abençoar, é do caráter dele de graça. A graça dele é sempre abençoadora. Então, não é um problema de caráter de Deus, é mais para que a gente não desista, para que a gente mantenha assim, espírito de devoção, mas o problema não é Deus, queridos. Quando a gente faz a oração, a gente não precisa quebrantar um coração de pedra de Deus para que Ele nos abençoe, não. É para nos colocar na presença dEle, mas o desejo de Deus e a graça de Deus é sempre abençoadora.
como a palavra de Deus nos diz, se Ele deu o seu único Filho por nós, como, até a pergunta do apóstolo Paulo, como Ele não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas? Como que Ele não vai dar? Se Ele deu o próprio Filho, em morte, em sacrifício, como que Ele não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas? É do caráter dele nos abençoar, porque Ele é fiel. A parte dele Ele faz, queridos. Nós temos que orar sabendo que Deus deseja nos abençoar. Mas, então, o grande problema não é Deus fazer a parte dele, é nós fazermos a nossa parte em relação àquela situação, em relação àquela causa. Sabendo que, claro, a vontade de Deus é que deve ser cumprida, né? Não exatamente a nós, quando a gente faz uma oração. Agora, um outro ponto, que esse amém não é tão utilizado assim nas Escrituras, primeiro por isso, porque Ele vai fazer a parte dele. Ele é fiel, Ele é bom. E segundo, pelo texto que nós lemos. Jesus Cristo, nós lemos, em Deus não há um sim e um não. Deus não vai ficar dizendo não para o que é bom. Em Deus é sempre um sim. Nele sempre houve um sim. Como eu falei, Deus não vai falar, não, isso aí é uma coisa boa, seria melhor, mas eu vou dizer não. Não. A menos que esse não seja sempre melhor. Mas nele sempre houve o sim. E o texto que nós lemos diz, quantas forem as promessas de Deus, quantas elas sejam, e são muitas, tantas tem em Cristo o sim. Em Cristo Jesus, a gente já tem o sim para toda oração, que seja conforme as Escrituras, que seja segundo as promessas de Deus, que seja da vontade de Deus, que seja o melhor. Não exatamente a nossa vontade. Mas se foi prometido por Deus, se está de acordo com as Escrituras, e é vontade dEle, e é de acordo com o melhor, todas essas promessas têm em Cristo, porque Ele fez na cruz, um sim. Já foi dado um sim, lá na cruz, já foi dado o sim para toda a oração. Toda. Para quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, toda a promessa de Deus vai se cumprir se nós fizermos a nossa parte, nós nos colocarmos em oração e clamarmos, porque em Cristo nós já temos o sim. Então, isso traz uma tranquilidade, nós nos entregarmos a Ele e falar, Senhor, eu sei que o Senhor há de agir nessa situação. Pode ser, queridos, que em cada situação não vai acontecer exatamente o que você pretende, o que você prevê, o que você deseja, mas vai ser feita uma ação de Deus ali. Nem que seja para contornar, nem que seja para aliviar, nem que seja para consolar, nem que seja para transformar. Ele vai agir, porque nele nós temos o sim, e Jesus é o amém pronunciado por Deus para as nossas causas. Lá no livro de Apocalipse, até chama Jesus de amém, está escrito lá, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o amém de Deus para as causas humanas. Jesus é o amém de Deus. Então Deus diz sim. Deus diz sim, Deus diz amém. Então esse é o primeiro uso, né? Que nós concluímos as nossas orações com amém, sabendo que nós já temos um amém, um sim da parte de Deus. Apenas descanse nele, busque, ore, e se entregue ao que for o caminho que Ele escolher para cada situação. O segundo ponto, queridos, e é o mais largamente utilizado nas Escrituras para o uso da palavra amém, é quando se glorifica a Deus, como nós vimos aqui no louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor para Ele, para sempre. Amém. Quase sempre que nas Escrituras é feita uma exaltação, uma glorificação de Deus, quase sempre se conclui com amém. Pode estar no meio de um capítulo, no meio de uma ideia. Quando se exalta a Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, amém. Sempre se diz assim, porque essa é a principal coisa que deve ocorrer, queridos. No universo, na história. Qual que é a principal coisa que deve ocorrer? Não é amanhã eu receber uma bênção que eu desejo. Não, a principal coisa que nós devemos dizer que assim seja é que Deus seja glorificado. Porque Ele merece, queridos, não é porque Ele é poderoso, mas Ele merece a sua beleza, a sua grandeza,
no seu caráter, na sua bondade, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós lemos aqui na carta de Judas, ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Sempre conclui com amém. Deixa eu ler outros versos aqui, Efésios 3, 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre e... Amém. Romanos 11, o apóstolo Paulo diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ao Rei, 1 Timóteo 1, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Salmo 106, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, e que todo o povo diga amém. Amém. Esse é o principal uso da palavra amém, queridos, quando se exalta a Deus. E a gente precisa praticar mais isso, mais exaltar a Deus, porque quando nos colocamos na presença dEle, o que geralmente fazemos é amontoar um monte de pedidos. Deus isso, Deus aquilo, Deus olha isso, olha aquilo, Deus me abençoa, Deus cuida disso, Deus... Tudo isso válido e bom, mas nós precisamos aprender a cultuar mais a Deus. Senhor, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor... que as nações te conheçam, que o Senhor seja glorificado na minha vida, da minha família, das pessoas ao meu redor, que eu testemunhe a Tua palavra. Nós vimos aqui que o Senhor me unja para pregar a libertação, pregar cura, pregar salvação, que o Senhor seja exaltado. Como o Pai Nosso diz, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Veja como a oração começa assim. E com isso Jesus ensina-nos que tudo começa glorificando a Deus, tudo começa em nós exaltando a Ele, porque Ele que é Deus. É a vontade dEle que deve ser cumprida em primeiro lugar, não a nossa. Porque muitas vezes nos colocamos na presença de Deus, supostamente como servos. Ó Senhor, eu sou teu servo, então faz tudo, me sirva. Não. Quem é servo de quem? Não, Senhor, eu sou o teu servo. Então que a sua vontade se cumpra na minha vida, que o teu desejo, o teu querer se cumpra na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Tudo que o Senhor pensa sobre mim, me dirija. Eu quero te honrar, eu quero te glorificar. Se isso aqui que eu vou colocar agora de pedido for da tua vontade, cumpra, Senhor, e você fala. Mas, acima de tudo, queridos, na nossa oração, na nossa devoção, cultuar a Deus. Eu gosto desse nome que damos, né? Que é um culto. Muitas pessoas vêm para a igreja para quê? Eu vou para a igreja para Deus me abençoar, para Deus fazer isso, ou para, né, aliviar o meu coração, ou para eu receber uma instrução. Veja, a pessoa vai por ela, não é por Deus. E muitas vezes a pessoa está insatisfeita, essa igreja, não, eu acho que vou procurar uma igreja mais de acordo com o que eu quero. Pera, mas você está indo na igreja por você? É por você que você está indo para a igreja? Ou você vai por Deus? Para adorar a Ele, para cultuar a Ele. É um culto. Você vem para cultuar a Deus. É por isso que Jesus diz, não é em Jerusalém, não é num monte, não é a igreja X, não é a igreja Y. Nada disso importa, irmãos, o lugar. O Pai procura adoradores que o adorem a Ele, em espírito e em verdade. Se você quer cultuar a Deus, você não precisa de nenhum lugar assim, não. Qualquer lugar é um lugar de adoração, e você vem aqui e adora a Deus. Se você mudar a sua perspectiva e falar, não, eu vou para a igreja para cultuar a Deus, não é por mim, não é... o louvor hoje eu não gostei, porque não foi assim, não foi assado. Não, hoje foi ótimo, não estou falando disso. Um exemplo. Meu irmão, o louvor não é para você. Mas não é mesmo. É um louvor para adorar a Deus. É você que tem que se perguntar. Eu adorei a Deus? O meu louvor foi bom para adorar a Deus? Eu fiz o que Ele merece?
Não é o que você merece, o que você quer, irmãos. A gente tem que mudar a nossa história, mudar a história da igreja. Nós viemos aqui cultuar a Deus. A Deus. Que seja feita a vontade dEle. A Ele, a Ele, a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda autoridade, domínio. Nós viemos aqui, queridos, é para Ele. E Ele está aqui presente. Muitas vezes se sentindo quase deslocado, se as pessoas estão sem olhar para Ele, sem cantar para Ele, sem falar, Senhor, eu quero essa Tua palavra, eu quero Te louvar, eu quero Te dar o melhor louvor, eu quero Te dar todo o meu coração, quero Te dar toda a minha mente, eu quero que a Sua vontade se faça. Senhor, eu tenho esse pedido, tenho essa dificuldade, o Senhor sabe, está aqui, em Ti eu já tenho o amém, e eu vou entregar em Tuas mãos, eu sei que o Senhor é bom. Agora o que eu quero é Te adorar. Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim? O que o Senhor espera de mim? O que eu preciso aprender para Te louvar melhor? Porque muitas vezes até as pregações o pastor tem que ficar insistindo. Irmão, faça tal coisa aqui que a palavra está ensinando para a sua vida melhorar. Deixa eu ver aqui se eu vou melhorar ou não, deixa eu ver se eu gostei desse ensino ou não. Eu acho que minha vida vai melhorar, vou praticar isso. Não, meu irmão, vamos parar de olhar para nós, vamos começar a olhar para Deus. É isso que Deus quer que eu faça. É isso que Deus me ensina que é bom, é segundo o caráter dEle, vai glorificar a Ele, vai gerar um mundo melhor, eu vou fazer. E o pastor fica insistindo, olha, porque você vai ser abençoado, porque isso, porque aquilo. Não, meu irmão, vamos fazer para a glória de Deus. Em primeiro lugar, sua vida vai melhorar. Você vai ser abençoado, você já tem o amém de Deus, já está resolvido na cruz. Agora glorifique a Deus. Volte o seu olhar, a sua espiritualidade, o seu culto, a sua oração para dar a Ele a honra, a glória e o louvor e o domínio. Ele merece, irmãos. E a melhor coisa que pode acontecer para nós, para o nosso mundo, para tudo. Se eu vou para a igreja, é para Ele. Para Ele. O louvor, para Ele. O ensino, para Ele. Ensinou uma coisa que eu não gostei, me machucou um pouco. Tudo bem, meu irmão. Se te machucou, é porque talvez você precisa disso. Aprenda. Se está de acordo com a palavra de Deus, aprenda. Essa pregação não é tanto para mim, eu já ouvi tantas pregações, isso eu já sei. Tudo bem, meu irmão, se não foi para você, foi para o irmão que está do teu lado. Porque essa pregação não é só para você, é para a comunidade e especialmente para Deus. Muitas pregações a gente não fala, mas Deus dirige, Deus conduz, Deus coloca a palavra, é a vontade dEle, é a palavra de Deus, receba com amém. Vem para o louvor, diga amém, que o Senhor seja glorificado. Vamos cultuar a Deus. Isso muda tudo, queridos. Ou vira uma religião de Araque, uma religião mambembe, ou a gente passa a adorar a Deus. Porque se a gente adorar a Deus, irmãos, a Deus, eu vou adorar a Ele, muda tudo. A minha oração é que minha vida seja de acordo com a vontade de Deus. O meu louvor para alegrar o coração dEle, para derramar o meu amor por Ele. Aí, irmão, se a gente começa a voltar tudo para Ele, tudo para Ele, tudo para Ele, os céus se abrem, porque a gente está se comunicando realmente de verdade com o céu. Por isso que o principal uso do amém, você pode ver as diversas citações, a imensa maioria é depois de a Ele seja a honra, a glória e o louvor. E o terceiro uso da palavra amém, que vamos enfatizar aqui, é nesse sentido de assentimento, de compromisso. Você assumir um compromisso com Deus. Ali em Deuteronômio 27 é colocado diversos comandos de Deus, e aí é ensinado, todo o povo diga amém. Eles foram para o Monte Ebal, e lá fizeram um compromisso, um juramento, de que iriam seguir a palavra de Deus, de que iriam obedecer a Deus, e todo o povo deveria dizer amém. Queridos, as Escrituras é uma série de compromissos que Deus coloca diante do ser humano para que a gente, diante desse compromisso, responda amém. Eu vou praticar isso, eu vou melhorar nisso, eu vou fazer isso porque é a vontade de Deus.
De novo, coisa que eu vi falando, que as pessoas pensam, Senhor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu vá trabalhar na empresa X ou na empresa Y? Que eu more na cidade X ou na cidade Y? Pode até ser que Deus tenha algum interesse nisso, mas irmãos, a vontade de Deus está aqui, ó. Aqui, ó. Essa série de compromissos que Ele coloca para mim e para você, e espera que a gente diga amém. Senhor, é isso aqui que o Senhor quer que eu pratique? Amém. Eu vou procurar fazer isso. E existe, no meu ver, 3 tipos de coisas que Deus coloca para nós. Há quando Deus propõe algo, quando Deus aconselha algo e quando Deus comanda algo. E a resposta certa sempre é amém. Quando Deus comanda algo, nós vimos um verso aqui. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Isso é um comando. Maldito é quem aceitar um pagamento para matar uma pessoa inocente. Isso é um comando, isso é algo inegociável. Se a pessoa não cumprir isso, estará se opondo a Deus, indo contra o bem e se voltando contra a face de Deus e vai ter problemas. É algo inaceitável da parte dele. É um comando, é uma ordem. Você não vai matar um inocente. Ninguém vai. Se alguém descumprir isso, vai ter problemas com Deus. Seja aqui na terra, mas se escapar de... que a imensa maioria não escapa, mas se escapar aqui na terra, nos céus, vai ter que enfrentar Deus. E é boa sorte, meu. E é boa sorte a essa pessoa. Vai usar que tipo de arma contra ele? Então, existem os comandos da parte de Deus que geram todos consequências graves. Sabendo que, irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos prestar contas. Não existe nada secreto para Deus. Por isso que um verso ali que é muito interessante, se você parar para pensar, é muito interessante, um dos que nós lemos, maldito quem matar secretamente o seu próximo. Por quê, queridos? Porque as pessoas pensam, não, eu fiz isso aqui secretamente, ninguém viu. Ninguém viu. E a palavra de Deus fala, maldito. Se você faz em segredo, maldito. Porque ninguém viu. Só se a pessoa estiver chamando Deus de ninguém. Porque a pessoa principal do universo viu. A principal. Se todo mundo tivesse visto e Deus não, vá lá. Agora, se ninguém viu, mas Ele viu e Ele vê tudo, a principal pessoa do universo viu. Então, o que adianta? Eu fiz em segredo, eu burlei, ninguém viu, ficou acobertado, isso aqui ninguém vai saber. Meu irmão, é o tipo de tolice do ser humano. Deus viu. Então, nada fica impune. Nada. Achar que há uma garantia de impunidade porque nenhum ser humano viu é loucura. Deus viu. Então, Deus dá esse comando para as coisas desse nível de gravidade. Maldito é a resposta inegociável para Deus. Isso é inegociável, diz. Isso aqui não deve ser feito. E todo mundo deve dizer amém. Ponto. Isso é um comando. E há situações nas Escrituras em que Deus aconselha a pessoa. Olha, eu te aconselho a seguir por esse caminho. E a outra é uma resposta inegociável. Agora aqui, a melhor resposta é amém. Mas se você quiser ir para um outro caminho, o prejudicado vai ser você. Porque Deus está te aconselhando na melhor direção. Você vai, se não seguir o conselho de Deus nas Escrituras, você vai num caminho inferior, ou num caminho errado, um caminho que vai te trazer prejuízos. Ou seja, pode até não ameaçar a sua salvação, pode até não ser nem considerado um crime, né? Como o próprio Jesus diz, maldito quem chamar o seu irmão de racá, ou ofender o irmão. A tua palavra é para ser temperada com sal e para gerar o bem, mas se você ofender uma pessoa, isso não é um crime em geral, dependendo, né? Mas são conselhos de Deus, não faça isso, para o bem da sua vida, do seu relacionamento, da sua família, não vá por esse caminho, porque senão você vai ferir pessoas, causar mal, chatear, causar desarmonia, enfim, sofrimento, um monte de coisas que trazem a reboque de más decisões que nós fazemos. E quando nós dizemos amém para um conselho de Deus, o grande beneficiado somos nós. Sempre lembrando, queridos, Deus não ganha nada com a nossa obediência. Quem ganha sempre somos nós. Deus quer que eu obedeça. Eu vou pensar, Deus, se eu faço... Não, o grande beneficiado somos nós, querido. Ele não ganha nada com isso. E o terceiro ponto é quando Deus propõe
né? Quando Deus comanda, quando Deus aconselha, quando Deus propõe. E a melhor resposta, se você quiser honrá-lo, será dizer amém, né? Quando Deus propõe, olha, faça uma boa ação, faça isso, ou quando Ele te dá uma missão para uma pessoa, a pessoa, se quiser se recusar, se eu tivesse, né, querido recusar, pregar e continuar louvando a Deus, tendo oportunidades aqui, lá poderia ter sido. Mas Deus, quando Ele propõe algo e você quer honrá-lo, você diz amém. Então, e toda boa ação, a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas ações que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Então, toda boa ação que você vai praticar, olha que interessante, Deus te criou para isso, e Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Olha que coisa interessante, queridos. Essa boa ação que eu vou fazer, sabia que você foi criado para isso, e que Deus preparou toda aquela situação, toda aquela circunstância, preparou de antemão para que você fosse lá e praticasse. Olha como tudo está interligado e tudo Deus está no comando, Deus está dirigindo. E se você se recusa, poxa, que pena, meu irmão. Deus vai acabar usando outra pessoa, vai atuar de alguma outra maneira. Mas você pode ser um instrumento de Deus se você disser amém a toda a boa ação que Ele coloca diante de você, que Ele preparou de antemão, e você foi criado para isso, e você diz amém, eu vou praticar, eu vou ser luz do mundo, eu vou ser sal da terra. Então, existem esses três componentes: comando, um conselho e uma proposta de Deus, para as quais você pode dizer amém ou não. E a pergunta para 2024, queridos, para esse ano que se inicia é: você vai dizer amém para Deus? Você vai dizer que assim seja, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Você vai dizer amém para Deus? Você vai dizer amém para os comandos de Deus? Você vai dizer amém para os conselhos de Deus? Você vai dizer amém para as propostas de Deus, para as boas ações que Ele colocar diante de você? Isso é diário, queridos, isso é diário. Todos os dias você vai ter comandos, conselhos e propostas de Deus para você praticar. E você pode entregar esse ano de 2024 a Deus, dizendo amém para tudo que Ele colocar diante de você para fazer. E fale o amém com fervor, com devoção: Senhor, eu vou. Porque para Deus, queridos, tudo tem que ser de todo o coração. Amém, amém. Eu vou fazer isso. Eu quero ser assim. Eu quero dizer amém para Deus em todo esse ano de 2024. Porque, queridos, quando se inicia o ano, geralmente qual que é o nosso pensamento? Queremos que nesse ano de 2024, nesse ano que se inicia, Deus faça grandes coisas na minha vida. Tá, meu irmão, mas a pergunta é: você fará grandes coisas para Ele? De novo, lembra? O culto não é de lá para cá, não é Deus que nos cultua, é nós que o cultuamos. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Não relaxa em relação a isso. Ore, coloque diante dele, mas relaxa. Isso é com Ele, e Ele faz. Deus fará grandes coisas na sua vida? Fará. Agora a pergunta é: você fará grandes coisas por Ele? Vamos voltar de novo o nosso olhar, a nossa espiritualidade para Ele. O que eu vou fazer em 2024 para Ele? Eu vou buscar louvá-lo com mais intensidade e mais fervor? Eu vou buscar orar mais a Ele? Eu vou buscar vir mais à igreja? E cada palavra ministrada eu vou trazer ao máximo para o meu coração? Eu vou ler as Escrituras? O que é que você vai fazer em 2024 para Deus, irmão? O quê? Você pensou sobre isso? Está mudando o ano, deixa eu ver o que eu vou fazer na minha vida. Vou fazer isso, eu tenho esse sonho, eu tenho isso aqui para fazer, esse problema para resolver, isso. Eu quero que Deus atue aqui. Tá, tudo bem, meu irmão, mas o que você vai fazer para Ele? Você pensou sobre isso? Não. Deixa Deus para depois. Jesus nos diz, queridos, buscai em primeiro lugar. É em primeiro. Deus não aceita ser segundo, terceiro ou nem ser lembrado, né? Infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado. Deus não aceita ser segundo, nem terceiro, nem quarto, ou sequer ser lembrado. Não está nem último, não está nem lembrado. O que você fará para Deus em 2024? Essa é a grande pergunta. Se ninguém te perguntou e ninguém quis saber disso, lá em cima todo mundo quer saber, é essa a pergunta. Os anjos querem saber o que você vai fazer em 2024 para Deus. Jesus Cristo quer saber, o Espírito Santo quer saber e Deus quer saber. O que você fará
com a sua espiritualidade em 2024. O que você fará para Ele? Ele merece um amém para a vontade dEle? Ele merece que você pense sobre isso? Buscar mais a Deus. Irmãos, a gente não pode se permitir se esfriar, a gente não pode se permitir se afastar. Deus só merece mais. Se em 2023 você fez X para Ele, em 2024 não pode ser menos. E de preferência nem igual, tem que ser mais. Porque a gente quer que Ele faça mais na nossa vida. Se a gente quer que Ele faça mais na nossa vida, que a gente faça por Ele. A gente quer que Deus fale conosco, não é? Eu queria tanto que Deus me falasse. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma questão, eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas você fala com Ele. Está vendo? Sempre a gente quer que Ele faça, que isso. E nós, irmãos? Queria tanto que Ele falasse comigo. Sim, mas você fala com Ele. Você ora a Ele. Que tal em 2024 você falar mais com Ele? Em vez de ficar cobrando, Deus fala comigo. Não, irmão. Ele vai falar, Ele faz. Eu não tenho dúvida de que quando for a hora, o momento, Ele faz. Vai chegar a mensagem a você. Agora, e você falar com Ele? Põe isso em 2024. Esse ano eu vou falar mais com Deus. Queremos que Ele seja um excelente pai para nós. Mas você pensou se está sendo um bom filho? Se em 2024 nós colocássemos esse propósito, eu quero ser um melhor filho para Deus. Vou dizer amém para o que Ele quer. Eu vou falar mais com Ele, vou ser o melhor filho. A gente quer que Ele diga amém para os nossos pedidos. Aqui, Senhor, tem isso, diga amém, Deus. E se nós começarmos a dizermos amém para o que Ele nos fala nas Escrituras? Se nós começarmos a falar amém, a Ele a glória. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, vamos à casa do Senhor. Meditar nas Escrituras dia e noite para que sedes abençoados. Amém, eu vou meditar nas Escrituras. Buscai ao Senhor de todo o teu coração. Orai sem cessar. Amém, eu vou orar. Se nós dissermos amém à vontade dEle, queridos, se nós começarmos a fazer assim. Vi um versículo muito interessante, que isso tem que nos quebrantar, queridos, porque esse tipo, versículo não, um tipo de postagem, que aparece porque a gente não está praticando o Evangelho, não está vivendo. Uma pessoa com um cartaz bem grande assim, numa rua com um cartaz bem grande, aí publicaram essa foto, né? Pessoa dizendo, melhor tratar bem as pessoas do que postar versículos que você não pratica. Melhor tratar bem as pessoas do que ficar postando versículos que você não pratica. Olha o nível, queridos, que às vezes a gente deixa chegar à nossa vida. A gente fica postando versículos, e as pessoas do mundo dizendo, olha, melhor você tratar bem as pessoas do que ficar postando esses versículos que você não pratica. Precisamos dar a Deus o ano de 2024. Precisamos dizer amém para Ele. Li uma frase do Soren Kierkegaard, que eu gostei muito, achei muito interessante. Ele fala assim, não podemos nos apropriar das promessas de Cristo se nós não estivermos lá onde o Cristo e o Novo Testamento exigem que nós devemos estar. A gente está aqui a promessa de Cristo, mas a gente tem que estar lá onde o Novo Testamento e o Cristo nos diz para estar. E a gente não está lá e fica querendo as promessas. A gente fica cobrando colheita que Deus faça sem semear, ou semeando pouco. Não, irmãos, a gente precisa semear mais na nossa espiritualidade. Porque, de novo, Jesus diz, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece? De forma automática. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... E o que acontece de forma automática? E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque o que a vida humana faz? Eu vou buscar essas demais coisas e depois, se sobrar tempo, e não vai sobrar, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Veja como o caminho é inverso e a gente não entende porque que as coisas dão errado. Não, meu irmão, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E automaticamente as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que esse verso de Jesus está dizendo? Diga amém para Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga amém para Deus e automaticamente virá o amém dele para você. Você não tem um monte de questões, um monte de problemas, sonhos, conquistas, você quer o amém de Deus? Primeiro lugar,
Antes de tudo, você diz amém para ele, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o amém dele virá. E aí eu queria pedir, Elisa, você pode distribuir para mim? Vamos ler aqui rapidamente, queridos, essa breve apostila aí que eu estou colocando, já que a gente pode e deve colocar Deus em primeiro lugar em 2024, pensar o que eu posso fazer para Deus em 2024. Está aqui, irmãos. A gente começar a mentalizar e orar um pouco mais, conforme os grandes cristãos já oraram, e dizer amém a isso aqui. Vamos ler juntos aqui, vocês vão ver como era a oração desses, e era a oração, que você vai ver, era sempre voltada para ele, que eu estou falando, o nosso culto para ele, sempre para ele, e de lá, fazendo isso, irmãos, as demais coisas são acrescentadas, a parte dele ele faz. Vamos ver, eu quis imprimir como apostila, para que você possa orar na sua casa, de tempos em tempos, você deixa ali num lugar visível, perto da sua cama, num lugar que você sempre passa, de vez em quando você passa, deixa eu fazer essa oração, porque eu quero que isso aconteça na minha vida. Vamos ler aqui, olha só, oração de Francisco de Assis. Veja se você pode dizer amém para essas orações. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Você pode dizer? Amém. Veja que ele não pediu nada para ele. Está vendo, queridos, como ele está sempre cultuando a Deus. E por que Deus vai abençoar uma pessoa assim? Porque Deus se sente até lisonjeado, agraciado, feliz em uma pessoa que está vivendo o Evangelho e está se voltando para Deus e para o próximo. E ele continua, ó Mestre, olha o Espírito, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Podem dizer? Amém. Olha essa oração para auxílio divino. Toda atividade que você for começar, especialmente as importantes, faça essa, uma oração curtinha. Vai começar um trabalho, faça essa oração, olha que coisa linda. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olha que lindo. Olha essa oração agora do apóstolo Paulo. Eu peguei lá de Efésios 1 e de Efésios 3 e adaptei aqui. Olha como eles oram, queridos. Até isso a gente precisa aprender com eles, esse tipo de formato de oração. Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, meu glorioso Pai. Eu adaptei, tá, esses versos para botar em primeira pessoa, algumas adaptações. Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, meu glorioso Pai, me dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti. Que os olhos do meu coração sejam iluminados, a fim de conhecer a esperança para a qual o Senhor me chamou, as riquezas da Tua gloriosa herança e a incomparável grandeza do Teu poder para comigo, que creio, conforme a atuação da Tua poderosa força. Que, segundo as riquezas da Tua glória, o Senhor me fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do Teu Espírito. Que Cristo habite pela fé no meu coração, para que eu esteja arraigado e alicerçado no amor. Que eu conheça com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Um amor que excede todo conhecimento, para que eu seja cheio da Tua plenitude. Ao Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Oração de Tomás de Aquino.
Concedei-me. Olha o que eles pediam, queridos. Eu acho isso lindo demais. É tudo para ele. A oração quase que é pedindo para Deus ser feliz, Deus ser agraciado. Concedei-me, eu vos peço, uma vontade que vos busque. Olha como a gente precisa, porque às vezes a gente não tem vontade, então na própria oração ele fala, Senhor, me dá essa vontade. Uma vontade que vos busque, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere com confiança e uma confiança para, por fim, abraçar-te. Amém. Cada parágrafo aqui eu quero ouvir uma amém. Quem concordar? Vamos lá. Agora, a segunda oração de Tomás de Aquino. Na verdade, aquela anterior é um pequeno trecho dessa aqui. Entre cada parágrafo, um amém. Hein? Vamos lá. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, sabiamente descobrir, verdadeiramente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória... Não era agora, não mais. Para louvor e glória do vosso nome. Ora, para quê, né, irmãos? É para o louvor e glória do nome de Deus. Harmonize meu estado de vida. Isso eu acho lindo, né? Que às vezes a gente está tudo bagunçado por dentro, todo cheio de ansiedade, angústia, qualquer coisa. Então, para louvor e glória do vosso nome, harmonize meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer, saber, poder e querer o que me pedis que faça. E dai-me ser conduzido como convém à salvação de minha alma. Amém. Que o meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na abundância, nem desesperar na escassez. Que na fortuna eu vos renda graças, e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre mais do que estar em vós. Que eu sempre me entristeça ao me afastar de vós. Que a ninguém deseje agradar acima de vós, nem tema aborrecer alguém mais do que a vós. Amém. Dai-me tudo fazer com sincero amor, e o que não te exalte não tenha lugar em mim. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas por profundo amor a ti. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja precioso tudo o que vos diz respeito. Que me regozije mais do que tudo em todo o trabalho que for para vós, e meu descanso seja descansar em vós. Dai-me, dulcíssimo Senhor, dirigir a vós meu coração, frequente e fervorosamente, e de alma humilde, corrigir com firme dedicação meus erros. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidades, reflexivo sem tristezas, maduro sem rigidez, celebrativo sem responsabilidade, verdadeiro sem me corromper, reverente, mas sem medo, confiante, mas sem soberba, santo, mas sem legalismo, obediente, sem contradição, paciente, mas sem murmuração, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem ofensas. Amém. Dai-me dulcíssimo, dulcíssimo é de doce mesmo, olha como é lindo, né, queridos? Dai-me, dulcíssimo Jesus, um coração atento, para que nenhuma novidade me afaste de vós, fiel para que não ceda a nenhum afeto indigno, perseverante para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que não seja escravizado por nenhum prazer destruidor e íntegro para não me desviar por nenhuma má intenção. Amém. Concedei-me, dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, amor para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me, pela paciência, suportar eventuais dores, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Amém.
vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Está aí, queridos, exemplos aí de orações que você pode orar na sua casa, ao longo do dia, para fazermos, queridos, um 2024 cada vez mais voltado para Ele. Você viu o exemplo de oração? Eles não pediam quase nada para eles pediam por Deus. E pedindo por Deus, querendo uma vida que agrade a Deus, querendo se encontrar com Deus, querendo ser cheios de Deus, querendo ser transformados, querendo viver segundo a palavra. Vamos, essa pessoa, se atendida a esses pedidos, vai chover bênçãos, alegrias, paz, prosperidade na vida dessa pessoa. Então a gente tem que desinverter o que foi invertido. Em vez de buscar bênçãos em Deus, buscar o Deus das bênçãos. E encontrando os Deus das bênçãos, sendo cheio dele, praticando e vivendo a palavra, irmãos, aí ninguém segura o que Deus vai fazer em nós e por nós. Amém? Vamos orar. Senhor amado, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para dizer amém à Tua vontade, o Teu querer, a tudo que o Senhor quer realizar nesse ano de 2024 em nossas vidas. Realiza mesmo, Pai. Tudo que o Senhor deseja, tudo que está no seu coração, tudo que a Tua sabedoria e a Tua graça quer realizar, vem, traz até nós. Traz essas propostas, esses conselhos, esses comandos para a vida de cada um dos Teus filhos. Traz mesmo, Pai, do Teu trono, dos Teus céus, e traz a cada um de nós. E ajuda-nos, Pai, nessa resposta, que a gente possa dizer amém para cada boa ação, para cada coisa que o Senhor queira realizar, que o Teu povo possa responder, consentindo, assentindo a Tua vontade, se entregando a Ti, crendo no que o Senhor quer. Faz essa boa obra, Pai. Esse ano está se iniciando e pode ser um ano glorioso na Tua presença. Que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado na vida de cada um aqui. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada um aqui. Que o Senhor esteja em primeiro lugar, o Teu reino esteja em primeiro lugar, a Tua justiça esteja em primeiro lugar. A nossa mente transformada para buscar a Ti, para estarmos contigo, para que o Senhor seja realmente Deus, ou seja, o Senhor seja o que está no trono, o Senhor seja quem seja servido e cultuado, e nós voltados para Ti adorar, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor abençoará, que o Senhor responde, porque já temos o amém em Cristo Jesus. Então queremos dizer o amém que falta, o amém da nossa parte, para tudo o que a Tua palavra diz. Nos ajuda que esse ano a gente te busque mais, te louve mais, venha mais à Tua casa e o Senhor, Pai, possa estar alegre com o que nós estamos fazendo com nossas vidas para Ti. Que o Senhor saia realizado, os Teus sonhos se realizem, as Tuas vontades se realizem nesse ano de 2024, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem os nossos pedidos e tem os dele, querido. Vamos realizar os deles. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?